Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra, ok? Lembrando sempre, sempre, sempre que esses vídeos têm a finalidade de levar até você, nossos alunos, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas, ok? Bom, nós somos em oito ou nove professores de teatro. Cada professor tem uma abordagem, tem uma temática bacana diferente, né? Trabalha um assunto do teatro, trabalha o teatro contemporâneo, o teatro na era moderna, ok? É, carro de som passando. Coisa de gravar em casa, né? Passou. Bom, então cada professor está trabalhando com estilo de teatro, enfim. Eu, né, professor Paulo, estou me debruçando na história do teatro, né? Dei uma paralisada ali no teatro grego porque tem muita informação. Como esses caras contribuíram tanto, né, do ponto de vista literário, foram os grandes contribuintes, assim, porque a gente chama de teatro moderno, né? Porque a gente chama de teatro contemporâneo. Então, até hoje você vai encontrar, nos dias de hoje, inclusive você vai encontrar autores, dramaturgos que vão recorrer aos textos gregos para poder se aprofundar, né, para poder aprofundar dentro da ideia da tragédia ou do drama, tá certo? Inclusive da comédia também. Bom, como os deuses foram praticamente os criadores, então vamos dizer assim, que praticamente de tempo em tempo você precisa recorrer à fonte para que o seu estilo seja reconhecido, inclusive, né? Até porque para ser uma tragédia ou para ser uma comédia precisa atender algumas regras, por assim dizer. Ok? Bom, nós estamos falando sobre os autores, nós estamos mergulhando na obra dos autores. Para você que está chegando agora, o professor já fez vídeos explicando o que é tragédia, o que é comédia. Falamos um pouco dos autores, né, os comediógrafos e os tragediógrafos gregos. Falamos um pouquinho do coro, falamos um pouquinho da concepção aristotélica, né? Até porque, assim, o que nós conhecemos sobre a tragédia e um pouco sobre a comédia que os gregos produziam há 2.500 anos atrás, 2.300 anos atrás, nós conhecemos através da poética de Aristóteles. Aristóteles foi o nosso grande historiador, né? Vamos dizer assim, ele fez os registros dos autores do seu tempo. Seria o equivalente como se nos dias de hoje, nós estamos no ano 2000, eu escrevesse sobre autores de 100 anos atrás, né? Autores de 200 anos atrás. Então era o que Aristóteles fazia. Ele escrevia sobre os autores, ele escreveu na poética, ele relatou na poética as obras que os autores, né, que os seus antecessores produziam. E como Aristóteles era um filósofo, ele se debruçou na tragédia, porque a tragédia era o que ele entendia que melhor representava. Era através da tragédia que os autores conseguiam melhor representar a mímese. O que seria a mímese, né? Ou a mimese? Seria a representação da vida humana, seria mímese, seria a imitação da vida humana. E na visão de Aristóteles, por nós reconhecermos que a arte imita a nossa vida, é por isso que nós a contemplamos. Né? Então, o auge da arte, o auge da obra artística, da obra poética, seria uma reprodução tão bacana da vida humana que nós, quanto espectadores, pudéssemos nos maravilhar com aquilo, que é o que ele vai chamar de catarse. Ok? Bom, para a gente não perder muito foco, vamos continuar falando do Ésquilo, que é o autor que é vamos dizer assim, que é o nosso autor da vez. O professor já falou do Sófocles, né? Eu trouxe duas obras do Sófocles e agora nós estamos falando sobre o Ésquilo, que foi o nosso primeiro grande tragediógrafo, assim, né? O pai da tragédia. Então, eu já falei, eu tenho um vídeo específico do Ésquilo, ok? Para que você possa fazer a sua própria pesquisa também e para que você também possa de repente recorrer a esse vídeo para tirar suas dúvidas e etc. Tá bom? A obra que eu escolhi para falar na outra obra, o professor falou sobre os persas, né? E para a obra de agora, o professor vai falar sobre Prometeu acorrentado.
né? Os historiadores dizem que Prometeu Acorrentado seria uma trilogia, só que das 90 obras, né, das quase 90 obras que o Ésquilo escreveu, apenas 7 chegaram para a gente, né? Chegaram inteiras, ou uma parte delas para os dias de hoje, certo? Então, uma dessas obras é Prometeu Acorrentado. Então vamos falar um pouquinho sobre Prometeu. Quem era Prometeu, professor? Né? Para a gente entender um pouco de Prometeu, nós precisamos falar de mitologia grega. Todos já ouviram falar de Zeus? Opa, carro do gás passando. Reconhecem a musiquinha? Bom, eu encontrei aqui Prometeu Acorrentado, certo? De Ésquilo. O livro, a adaptação foi feita por Antônio Carlos Olivieri, ok? E eu vou fazer umas leituras aqui na íntegra, porque tá bem bacana, tá bem resumido, ok? Tem aqui a introdução. E antes de nós iniciarmos a obra, ou começarmos a falar um pouco sobre Prometeu, tem aqui uma introdução bem bacana de um cara chamado José Arrabal, ok? E ele faz uma introdução do que era, né? Quem que era Prometeu? Quem era Prometeu na visão religiosa dos gregos, né? Lembrando sempre que o Ésquilo é o nosso primeiro grande tragediógrafo e as tragédias nasceram das dionisíacas. Lembra das dionisíacas? Os rituais em celebração ao deus Dionísio. Então, nas festas dionisíacas, aconteciam os festivais de tragédias. E nesses festivais, nosso amigo Ésquilo se apresentava com as suas tragédias ali, né? Não tinha só ele de tragediógrafo, tinham outros. Mas ele foi um dos grandes campeões desses festivais, né? Então é por isso que o nome dele resistiu ao tempo, né? Então, para falar um pouco dessa tragédia, nós precisamos falar um pouquinho sobre mitologia grega. Vocês já ouviram falar sobre Zeus, sobre Atenas, sobre Hércules, entre Hades, entre outros tantos nomes, né? Dionísio, entre outros tantos nomes. Vamos falar de Prometeu. E ele faz aqui uma resenha bem bacana, não vamos dizer que é uma resenha, mas ele faz um resumo muito bacana da concepção litúrgica, da concepção religiosa de quem era Prometeu. Quem que era o Deus, quem que era o Titã, quem que era o Deus Prometeu. Então vamos lá, vou fazer uma leitura aqui, massa, rápida, para que você possa entender do que a gente está falando, né? Nessa construção, para que a gente possa entender da construção, para que a gente possa... Calma, professor. Vou fazer uma leitura para que você possa contextualizar e entender a visão de Ésquilo. Como que Ésquilo via, né? E Prometeu Acorrentado tem uma peculiaridade porque ela não envolve homens. É um drama, é a tragédia de um deus, não é a tragédia de homens ligados a um deus. Né? Geralmente é a tragédia dos heróis e tudo mais. Nós estamos falando de um deus, o drama de um deus, ok? Então vamos lá. Criador e criatura. Esse é o tema, você vai entender. Na segunda mitologia grega, olha só. O que se sabe é que Prometeu, com argila e lágrimas, esculpiu e criou o homem à imagem das divindades. Eu acho que a gente já viu isso em algum lugar. Com amor por sua criatura, mais abençoada... vamos lá. Com amor por sua criatura, mais a abençoada ajuda de Atena, senhora da sabedoria, o Titã, no caso, né, Prometeu, supriu o homem de alma e lhe deu consciência de sua condição mortal. Ok? Vamos lá. Então, já que ele foi feito de argila e lágrima, Prometeu deu ao homem a consciência da sua condição mortal. Mas olha só, mais força intelectual para suportar, deu ao homem a consciência de que ele tinha, de que ele seria mortal, mas deu consciência física, deu força física e intelectual para suportar essa imperfeição no convívio com os deuses eternos. Ok? Então, para compensar a mortalidade, eu vou te dar intelecto e força física, para você conseguir suportar a existência com deuses com forças tão superiores. Ok, vamos lá. Aos homens, Prometeu também ensinou as habilidades de premonição, da linguagem, da matemática e das artes. Fez com que aprendessem a caçar, a pescar e a domar os animais de carga, a construir moradias e a organizar cidades, assim como a navegar por rios e mares.
Olha que bonito, né? Deu a conhecer os remédios para curar os males e apontou as múltiplas valias do ouro, da prata, do cobre, do ferro e das pedras preciosas. 1001 noções de sabedoria e as mais diversas técnicas tornaram-se domínio da humanidade por obra generosa dos ensinamentos de Prometeu. Muito bonito. Vamos lá. Todo esse zelo pelos humanos sempre desagradou Zeus. Um desagrado que se verteu em fúria. Perversa a ira de Zeus contra Prometeu quando o valoroso Titã entregou aos homens o fogo sagrado dos deuses. Os humanos, tendo em mãos a chama acesa do fogo divino, tornaram-se capazes de dominar plenamente a natureza. Como os senhores da natureza, podiam construir civilizações mais avançadas e que representava, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, uma ameaça crescente ao poder dos deuses olímpicos. Inseguro diante dessa nova situação dos mortais, Zeus, prepotente e arrogante, amaldiçoou, humilhou e aprisionou Prometeu. Certo? Olha lá. Exigiu do Titã a mais completa submissão a seu poder. Acorrentado, Prometeu não cedeu. Manteve sua perene fidelidade, seu amor eterno aos homens, com ameaças contra o trono e o mando de Zeus. Claro que não termina. Aqui é a trajetória de Prometeu, né? No apogeu da sua grandeza, consegue o perdão de Zeus. Ele conseguiu ser perdoado. O Deus dos deuses, nos confins do tempo, né, encarrega-se Hércules de libertar o Titã. Então, é Hércules que vai libertar o nosso querido Prometeu. Assim, o mais forte dos mortais, que seria Hércules, há de livrar, moto passando, há de livrar do suplício o imortal Prometeu, eterno protetor dos efêmeros humanos. A ousada e valorosa coragem do Titã aprisionado por Zeus, postura heróica que tanto fortalece e dignifica a humanidade. Em síntese, é o conteúdo místico da tragédia de Ésquilo. Lembrando que dos 3 grandes tragediógrafos, Ésquilo era o tragediógrafo mais religioso, né? Era o cara ali mais apegado às convicções dos deuses e aos poderes e à influência dos deuses na vida dos humanos. Tá certo? Bom, então essa foi a síntese lida na íntegra do nosso querido José Arrabal, ok? Sobre a obra Prometeu Acorrentado de Ésquilo. No próximo vídeo eu dou sequência à obra, tá certo? Professor Paulo, projeto Faça Arte na Sua Casa. Fiquem firmes. Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Até o próximo vídeo. Valeu!